Vocês hoje conversando com a nutricionista Wanderly Marchiori, ela que é amante de plantas medicinais e usa o caldeirão como forma de amar. Hoje ela vai estar falando sobre mitos e verdades dos carboidratos. E aí, será que carboidrato faz bem para a saúde? Como estamos nesta energia? Vamos dar boas-vindas aqui à querida Wanderly Marchiori para que a gente possa estar começando o nosso super bate-papo de hoje de São Paulo. Afinal, é inverno, né? A querida Wanderly, ela é consultora de desenvolvimento de suplementos fitoterápicos, faz atendimento em consultório e é responsável pelo Instituto Paulo Gontijo, mestranda na Faculdade de Saúde Pública da USP, vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental, conselheira da Associação Brasileira de Fitoterapia, fundadora e conselheira da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva e, entre outras coisas, idealizou o CEFITUS, o Centro de Estudos em Fitoterapia e Saúde. Ela é também membro da Associação Argentina de Fitomedicina, entre outras coisas maravilhosas. Bem-vinda, Wanderly! Estou super Muito feliz que você está obrigada. aqui, querida. Ainda bem que deu certo. A sua agenda super ocupada, você super concorrida aí. Agora de volta viajando o Brasil inteiro, graças a Deus, né? Nas Ainda bem, conferências. ainda bem. É muito bom estar de volta ao vivo e poder contribuir com o crescimento pessoal e profissional das pessoas, né? Eu falo que Pois é. é uma bênção. Eu recebi tanto de tantas pessoas ao longo da minha carreira e da minha vida que agora é um prazer poder devolver, contribuir para a saúde das pessoas. Isso é Ainda muito bom, mais né? no momento em que tem tanto mito acerca de É, alimentos, né? é verdade, é verdade. Eu quero mandar um beijo para a querida Ivana, que está lá em Luxor, no Egito. Ivana, curta aí o calor. A Ivana Queiroz é nossa amiga, médica veterinária e está com a gente já há bastante tempo na história da Pax. Mandar aí um abraço para todo mundo que está acompanhando, para o Roberto, seu marido, para o Ricardo Pastore, para todo mundo que está aí com a gente sempre, nos prestigiando, né? E aí, vamos falar sobre carboidrato. O que que tem de real nessa história? Então, a gente já começa e eu já vejo a Cassie Bianco aqui falando com a gente. Ela é uma querida, é super querida, e ela conhece bastante história de dieta de moda, né? Então, acho que a gente tem que primeiro entender que essa restrição desnecessária de carboidrato, ela vem de muitas modas nutricionais. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente precisa cuidar realmente do nosso corpo. O nosso Sim, corpo, a gente sabe que é o nosso templo, que a gente precisa realmente cuidar bastante bem dele. Mas, em alguns momentos, o que aconteceu dentro da história da nutrição é que algumas interpretações equivocadas, para ser bem suave, foram repassadas aos clientes, enfim, aos usuários. E, na realidade, se a gente pensar direito, todo mundo é usuário, né? Todo sim. mundo come. E hoje eu brinco, a gente brinca nos círculos aí, quem é nutricionista que está acompanhando a gente sabe disso, a gente brinca dizendo assim, que bastou respirar para a pessoa ser pneumologista, né? Só que ninguém faz isso, ninguém dá pitaco acerca do pulmão de ninguém. Agora, porque a gente come, a gente vira nutricionista? Não, né? Assim, nutrição Lógico que não. é uma ciência que eu digo que eu me auto-enganei. Quando eu prestei vestibular, eu prestei para nutrição porque eu falava assim, para ser médico, vai estudar a vida inteira. Eu não quero estudar a vida inteira. E aí eu me auto-enganei porque eu estudo a vida inteira, né? E agora inventei de fazer mestrado que está virando doutorado e eu estou estudando urucum na saúde mental. Mas quando a gente vê um mapeamento de distorções de comportamento, eles estão associados a dietas restritivas. E as Sim, pessoas fazem dietas restritivas porque elas querem ser mais magras. E quando a gente quer ser mais magro, a estratégia nem sempre é retirar carboidrato. claro. Reduzir carboidratos pode ser sim uma boa estratégia, até porque tem muita gente que consome muito mais do que deveria. E óbvio que quando a gente consome muito mais do que deveria de qualquer nutriente,
existe um ganho de peso, mas quando a gente tira carboidrato, eu acho que esse é um ponto muito importante que todo mundo entenda, nós tiramos a energia da célula. E essas Sim. células que estão sem energia, elas vão buscar em algum outro canto. E, equivocadamente, algumas pessoas acham que o primeiro lugar que o corpo vai, que o metabolismo vai buscar, é na gordura, enfim, na gordurinha que nos incomoda. Mas, infelizmente, não é aí, não. Infelizmente, o nosso corpo vai para a via muito mais fácil, que é usar a massa muscular como fonte de energia. Então, cada vez que a gente faz qualquer atividade física sem fazer um consumo de qualquer alimento que tenha pelo menos um pouquinho de carboidrato, o nosso corpo usa a massa muscular como fonte de energia, porque a célula precisa de energia. E a energia, por menos que a gente tenha estudado ou lembre, a gente em algum momento falou ali na aula de biologia de ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs, ele mostra, né, dentro do nosso metabolismo, que a última partícula sempre vai ser glicose. E a glicose que precisa entrar para dentro das nossas células para que elas permaneçam vivas. Então, tirar carboidrato já é o primeiro mito que a gente vai cortar. Tirar carboidrato, não. Vamos cortar o mito, mas não o nutriente. Claro. Tá certo, tá certo. Eu aprendi nas conferências que eu participo lá fora do Brasil que o carboidrato é o alimento do cérebro. Inclusive, tem gente que fica em depressão justamente porque corta o carboidrato e aí desbalanceia, desequilibra os hormônios, os neurônios, todo o sistema mesmo cerebral. É isso? Como é que é a história? É isso mesmo. Quando a gente deixa de consumir carboidrato, a gente deixa dar energia, inclusive, para os neurônios, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a dieta tem pouquíssimo ou nenhum carboidrato, e para quem não é técnico, né? Quem está aqui com a gente que não é técnico, o carboidrato vai desde o açúcar que a gente usa para adoçar o café, que aí tem que se usar cada vez menos e com menor frequência, até a batata doce, ou a cenoura, ou a aveia. Também são alimentos fontes de carboidrato. Então, a escolha, que a gente vai falar daqui a pouco de melhores escolhas, Legal. a escolha deve ser adequada. Mas quando a gente não consome carboidrato, a gente pode entrar num estágio que é chamado de estado cetônico. Ou seja, eu passo a usar aquela massa muscular como fonte de energia e esse estado cetônico, ele realmente desequilibra a formação e a liberação de neurotransmissores. É aquela história de que quando eu sou uma pessoa muito clara, o Roberto já aprendeu isso, não me deixa sem comer muito tempo porque eu fico irada. E pode ser qualquer coisa, me dá qualquer coisa para eu comer, porque me desequilibra demais, porque a minha sintonia já é mais fina. Tem pessoas que têm mais resiliência, pode ficar, acostumam o corpo até 4 horas sem comer. Mas ficou muito tempo sem comer, essa falta de energia para o neurônio impede a formação e liberação de serotonina e dopamina adequadamente, e com isso vem aquele mau humor. E o mau humor, ele é clássico do desbalanceamento nutricional, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Eu sou Uhum. taurina, né? E taurino adora comer, né? E Sim. taurino com fome não é uma equação bacana para ninguém por perto. E eu acho que esse é um ponto bastante importante da gente entender. O nosso cérebro Uhum. depende de glicose para se manter ativo. Para quem é Uhum. cetogênica é importante. A dieta cetogênica é importante para quem tem paralisia cerebral. Aquelas crianças que nascem com paralisia cerebral, os adultos que têm a paralisia cerebral, quando eles entram em cetogênese, nesse estado cetogênico, o cérebro deles se reequilibra e eles conseguem ter uma liberação mais adequada de neurotransmissor. Por quê? Porque a doença, a patologia, a paralisia cerebral já fez esse desequilíbrio permanente. Então, com a ausência de carbo, a gente tem a cetogênese para eles é bacana. Alguém perguntou sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente, o que ele sugere é que você fique muitas horas sem comer
e para ativar uma substância que é chamada de sirtuína no nosso corpo. Essas sirtuínas, elas são compostos que a gente tem normalmente dentro das nossas células e que elas comandam duas coisas, inflamação e envelhecimento celular. Só que assim, você não precisa fazer jejum de 16 horas ou de 23 horas, como algumas linhas recomendam. Você consegue fazer a ativação dessas sirtuínas com o que nós chamamos de jejum fisiológico, que é jantar até 8 horas da noite e depois fazer o seu café da manhã entre 6 e 7 horas da manhã, ou seja, permanecer entre 10 e 12 horas sem comer. Esse jejum fisiológico ele já é suficiente para ativar essas sirtuínas. Se você é uma daquelas pessoas que acostumou a não tomar café da manhã, então janta e depois só vai almoçar no outro dia, preste atenção em duas coisas. Fazer atividade física em jejum requer treino e você vai entrar em cetose. E aí preste atenção no desequilíbrio de glicose e insulina logo de manhã. Para algumas pessoas isso está ok, porque elas já se acostumaram dentro deste metabolismo, então até passa muito bem. Para outras não dá nada certo. E faça sempre o consumo, a hora que você voltar para essa primeira refeição, comece essa primeira refeição sempre com vegetais. Porque o mais comum e o grande risco de fazer o jejum intermitente é que quando a pessoa faz a primeira refeição pós-jejum, ela está muito faminta e ela não tem controle sobre o que ela come. E aí ela ativa o que a gente chama de comer por impulsão. E quando se come por impulsão, se come demais de qualquer tipo de alimento e não um alimento especificamente. Mas, por exemplo, para quebrar o jejum, não é bom fruta? Porque Fruta é eu muito bom. aprendi que fruta tem que ser a primeira coisa para colocar glicose no cérebro. Sim, sim. Fruta é muito bom. As frutas secas são excelentes, porque aí a gente tem Mamão, banana. uma concentração de frutose bem mais alta e aí a liberação para o nosso corpo é mais rápida e aí você alimenta melhor, mais rapidamente o seu cérebro. Quebrar Tá, o jejum com frutas, quebrar o jejum com castanhas é super ok. O que eu acontece, também. Carmen, é que muitas vezes as pessoas quebram o jejum com hambúrguer, batata frita e Ai, não. refrigerante, porque ela está morrendo de fome, né? Ai, O não. fato é esse, né? Nossa, fiquei 18 horas sem comer, agora eu vou sentar e comer o que eu quiser. Não é assim, né? Porque se você come o que É, você quiser, você não atinge o seu objetivo, que é perda de peso em geral quando se faz a técnica do jejum intermitente. entendi. Sempre que a gente fala de perda de peso, a gente está falando em comer menos calorias do que você vem comendo até aquele momento e escolher melhor as calorias. Então, o carboidrato ele entra aí. Fazer escolha de melhores carboidratos é extremamente importante. E o Tá. carboidrato que vem da fruta, os açúcares das frutas, ele é super importante. Né? O carboidrato que vem dos tubérculos, das batatas, do milho, das cenouras, ele também é bastante importante. E um outro mito muito sério é falar tão mal assim do macarrão. O macarrão, ele é um carboidrato que demora a ser liberado dentro do nosso sangue. A glicose dele demora e por isso ele é considerado um carboidrato de baixo índice glicêmico. E carboidratos de baixo índice glicêmicos, eles são melhores para o nosso corpo do que um carboidrato de alto índice glicêmico. Sim, sem dúvida nenhuma. Tem algumas perguntas, posso fazer aqui? Vamos lá. Vamos ver. A Luciana Pastore, se a minha dieta for pobre de carboidrato, a minha imunidade cai? Cai sim, Lu. Cai sim, Cai? porque você precisa... Na realidade, a gente tem dois sistemas, duas portas de sistema imunológico. A primeira é o intestino, que é a primeira resposta imunológica frente a qualquer tipo de agressão. Ou seja, ele já nos livra de várias bactérias e vírus que estão ali nos alimentos. E esse, tanto faz se você comer ou não carboidrato. Tanto faz não, né? Porque quando a gente come fibra, a fibra também é carboidrato, ela nos protege.
Agora, o sistema imune, que é ativado por outras substâncias, o que acontece é que ele precisa, de novo, de energia. E se eu tiver menos energia, eu vou ter menor competência para ativá-lo. Então, reduz a imunidade. A gente fica Legal. mais frágil. Tá. A Fernanda Choi quer saber qual a dieta adequada antes e depois da academia. Se a sua academia for de exercícios até 1 hora e 15, você pode fazer as suas refeições habituais antes e depois. O que eu quero dizer? Se você vai de manhã, faça seu café da manhã antes e depois da atividade física, faça um lanchinho. Se você vai na hora do almoço, coma alguma coisa mais leve antes de fazer a atividade física e almoce depois de fazer o exercício. E se for à noite, não faça em jejum. Coma pelo menos uma banana com aveia ou um pão com geleia, uma fatia de pão com geleia, porque aí você está dando energia suficiente para fazer atividade física. Quando você faz atividade física, o seu corpo precisa inicialmente de 10 gramas de carboidrato para começar para te dar realmente o torque, a força para você fazer toda a atividade. Então, coma sempre alguma coisa antes e depois. A gente não precisa comer proteína logo após a atividade física para fazer músculos, porque a janela para fazer a fibra muscular é de 24 horas. Então, aquela proteína ela pode ser consumida em qualquer horário após a atividade física para a manutenção da massa muscular. Tá, isso é legal. Eu queria que você falasse sobre alimentos para massa muscular, porque muitas pessoas estão perdendo a massa muscular com a idade, com o tempo, de ficar estagnado em casa nessa pandemia durante mais de 2 anos, etc. As pessoas precisam entender algumas coisas, né? Quando a gente fala de massa muscular. A gente não faz massa muscular se a gente não se movimentar. Então, esse é o primeiro Sim. ponto. A gente precisa fazer qualquer tipo de atividade física para quebrar a fibra muscular para depois ela se refazer. Então, esse é o primeiro Tá. ponto. A gente precisa se mexer. Uma vez estabelecido que vai fazer atividade física 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, qualquer que seja o possível para você fazer, a alimentação tem que ter proteína, pode ser proteína animal ou vegetal. Todas as proteínas elas têm uma capacidade de refazer a massa muscular. Se a pessoa é vegetariana ou vegana, o uso de grãos germinados ou de grão mesmo. A soja, a gente já sabe que a composição dela é perfeita também para fazer massa muscular. Então, consumo de alimentos à base de soja, como tofu, tempê, o grão de soja mesmo, e outros feijões, ele é bem adequado, mas aí eu preciso fazer o cálculo bem bonitinho para que não fique abaixo do normal, do necessário, ou usar as proteínas de origem animal. Se eu pensar em proteína de origem animal, a melhor delas, o padrão ouro para gente, é a clara do ovo. A clara do ovo ela tem todos os aminoácidos. Aminoácidos são partes de proteína e esses aminoácidos, às vezes, alguns deles nosso corpo produz e outros a gente não produz. Por isso que nós precisamos comer proteína para fazer a massa muscular. Nosso corpo não é independente para isso. Só que eu preciso, para a proteína poder fazer a fibra muscular, eu vou precisar de glicose, ou seja, eu vou precisar do carboidrato, e vou precisar também de gordura, de ácido graxo. Não é a gordura do torresmo, infelizmente, para algumas pessoas, eu inclusive, que eu tenho uma história afetiva aí com torresmo, e nem a gordura do coco, que tanto a gordura do óleo de coco quanto a do torresmo, da picanha, aquela capa de gordura que a gente vê em proteína animal, ela é gordura saturada. E essa a gente deve evitar. Mas eu preciso de óleos que sejam óleos de gordura insaturada, como azeite ou óleo de amendoim. O óleo de amendoim, ele é muito importante e agora ele vai voltar ao mercado brasileiro, porque a gente ficou um tempo sem ter óleo de amendoim para consumir. Mas ele é muito importante porque ele tem um perfil muito parecido com o azeite de oliva.
Quando a gente tem esses 3 nutrientes que a gente chama de macronutriente, ou seja, carboidrato, lipídio, que é a gordura, e a proteína, nós temos toda a matéria-prima para fazer a massa muscular. E quanto eu preciso de cada? Eu preciso de 15% do meu dia, de 15 a 18% do meu dia de proteína, 40 a 50% de carboidrato e 30% em média de gordura. Então eu preciso, e as pessoas que retiram a gordura, elas também estão errando, porque a gente fica com falta, por exemplo, de vitamina E ou de vitamina A, por deficiência da gordura. Tá. Então a gente precisa ter sempre tudo equilibradinho, né? É, claro. A Fernanda quer saber o que causa o ovo em excesso. Conheço esportistas que comem 10 ovos por dia. Então, primeiro, monotonia. A monotonia alimentar aí é indiscutível, né? Só que o esportista que come 10 ovos por dia, ele não está nem aí com a monotonia. Ele acha que esse meu discurso é bem bobo, porque o que ele quer é ter cada vez mais músculo. Em excesso pode acontecer a sobrecarga renal. Então, quem consome 10 ovos por dia precisa ter duas atenções maiores. Olhar o rim, se ele continua e permanece funcionando ok. E a outra coisa é olhar o colesterol. Porque a gente pode consumir, em média, até 12 ovos por semana sem alteração de colesterol maior. Agora, quando a gente consome 10 ovos por dia, é impossível não estourar as contas de colesterol consumido e também de proteína, porque aí é muita proteína para ser metabolizada. Não é uma boa estratégia, não. Eu entendo as pessoas que fazem isso, mas eu entendo até a página 2, porque ele quer fazer uma suplementação mais natural, mas ela está desequilibrada. Tá certo. A Michelle quer saber se produtos diet ou light funcionam. Depende para quê, Michele? O produto diet, ele foi desenvolvido para situações específicas. Então, para diabéticos que não podem comer açúcar livre, se desenvolveu o produto diet, que ele é isento de açúcar. Os produtos, e aí funciona para ele. Só que, por exemplo, o chocolate dietético, ele tem 0 açúcares, mas ele tem mais gordura, porque senão ele não fica com o sabor e nem a consistência de chocolate. Então, a gente troca, né, um nutriente pelo outro. Às vezes é super ok, porque a pessoa está controlada, e às vezes ela quer perder peso, além de controlar a glicemia, e aí não é bacana, porque você tem muito mais gordura. E lembrando que cada grama de gordura tem 9 calorias. Cada grama de proteína ou de carboidrato tem 4 calorias. Então, é mais do que o dobro. Aumentar a gordura para tirar o açúcar, se não houver necessidade, é uma estratégia... Não faz sentido. Exatamente, é uma estratégia que não é bacana. É. O produto light, ele tem redução de 25% de qualquer substância. Então, pode ser sal, pode ser açúcar, pode ser gordura. Então, ele funciona desde que você saiba qual foi a redução ali, se aquela redução te atende. Sim. A Catarina está perguntando quais são os alimentos que você sugere antes de meditar. Antes de meditar, eu acho que a gente precisa cuidar bastante da digestão. A gente precisa estar bem tranquila em relação ao movimento digestivo, para não atrapalhar a meditação, né? A gente não consegue meditar de estômago cheio e pesado. Claro. Não dá para comer uma feijoada e sentar para meditar. Isso aí não existe. Né? Aí dorme. Ou sair do rodízio de carne e sentar para meditar também não vai rolar, não. Eu diria que para você fazer uma meditação e ter a tranquilidade, ou seja, não ter nada atrapalhando o seu estado meditativo, eu ficaria em vegetais, eu ficaria em frutas, em verduras, em legumes, mas eu ficaria em vegetais. Você pode até fazer um omelete, mas com 1 ou 2 ovos e bastante vegetal.
se for depois de uma refeição principal, ou um iogurte fermentado ou um kefir, porque como eles estão fermentados, eles também não pesam na digestão. Então, acho que aí é uma boa estratégia. Mas fica entre frutas, verduras e legumes sempre que possível, porque você vai perceber bastante diferença no estado meditativo. Isso é legal. E você sente que as pessoas estão procurando uma melhor nutrição porque querem emagrecer, porque está na moda ou porque quer viver mais? Até começar a pandemia, todo mundo queria emagrecer. É. Né? E eu aproveitava, eu dizia que eu aproveitava que a pessoa queria emagrecer, e aí eu já arrumava a casa para que ela tivesse menos doenças crônicas, né? Hoje eu me dedico muito mais a pessoas que querem cuidar da saúde do que necessariamente emagrecer. Só que depois da pandemia ficou muito claro que, primeiro que na pandemia todo mundo engordou, né? Os adultos engordaram em média 10 quilos e os adolescentes engordaram em média 15 quilos. E as Nossa, crianças, todo mundo ficou parado, né? E o é. adolescente ainda com um plus aí. O adolescente trocou o dia pela noite. Ah, E, foi. e trocou muito o dia pela noite, então acabava comendo só. Não faz refeição, né? Quem está acordado durante a noite não faz refeição. Come outras coisas, come alimentos mais, como eu diria assim, mais gostosos e menos nutritivos em alguns momentos. Mas, enfim, hoje, depois da pandemia, as pessoas elas estão pensando, procurando e elas querem cuidar mais da saúde. Então, eu vejo um movimento bem importante em relação a isso. Existe sempre o grupo que vai estar muito mais voltado para a estética e que vai querer sempre ter um peso menor. E aí eu sempre brinco, eu falo, quem é que não quer pesar 2, 3 quilos a menos? Né? A gente sempre quer, né, entrar num manequim menor, talvez. Mas hoje isso esse comportamento ele não está tão comum quanto eu quero ser saudável, eu quero ter minha imunidade em ordem, eu quero cuidar dos meus próximos 10 anos. Então, acho que mudou. Uhum. O perfil mudou. Ainda bem, né? As pessoas estão mais conscientes. A Fernanda quer saber se o ovo equilibra o gostoso versus o nutritivo. Eu acho que é como equilibrar o gostoso e o nutritivo. O ovo é Como? Desculpa, como é? É verdade, ela escreveu ela como, so escreveu sorry. embaixo. Eu vou te dizer o seguinte, você já começou me respondendo. Se você comer um ovo todas as manhãs no café da manhã, esse ovo ele já reduz o seu apetite em torno de 20% ao longo do dia. Porque ele ativa um negócio chamado neuropeptídeo Y, e esse neuropeptídeo Y, ele regula a sua fome ao longo do dia. E eu acho que assim, Fernanda, eu acho que dá para ser feliz e ser saudável. Eu tenho certeza disso. Dá para ser feliz e ser saudável. O que você tem que ter sempre em mente é que verduras, frutas e legumes, você tem que ter pelo menos 5 porções ao dia. Então, esse é o primeiro ponto. Tem 5 porções ao dia de vegetais, você já tem o básico do que é saudável ali coberto. E aí dá para dar algumas escapadinhas ou alguma escapadinha. Isso vai depender, obviamente, do seu objetivo, de como está a sua saúde em geral. E se você não tiver problema de saúde algum, funciona muito bem a lei do 80-20. A lei do 80-20 é 80% de alimentos saudáveis e 20% de alimentos prazerosos. Só que hoje o que acontece é que a gente já tem alimento prazeroso saudável também. Porque dá para fazer um bolo de cenoura, por exemplo, com bastante fibra incluído. Dá para misturar farelo de aveia na farinha e você ter um bolo que é gostoso e, ao mesmo tempo, você ter nutrientes ali. O chocolate, dá para a gente fazer uma live só sobre chocolate, porque eu estou terminando. Vamos marcar já, hein? Já está combinadíssimo. Eu estou terminando uma revisão sobre chocolate. Eu li mais de 80 publicações para falar sobre o cacau. E quando você fala sobre chocolate, você percebe que existem chocolates que são, sim,
super saudáveis e que melhoram, inclusive, a parte de cognição, a parte cerebral e também agem na prevenção de doença cardíaca. Sim. Então dá para fazer um bem bolado aí muito Adorei. bacana. Já estou esperando a live de chocolate, hein, Wanderly? Vamos já Vamos marcar, fazer que a vai ser tudo próxima. de bom. A Cristina está perguntando, é recomendável trocar o pão pela tapioca? Somente se você for celíaco, não sensível, não celíaco ao glúten. Só se você tiver um problema real com glúten. Por quê? Porque quando você tem um problema real com glúten, você realmente não pode consumir. E aí a tapioca, que é isenta de glúten, é uma boa opção. Agora, se você não for celíaco, você está consumindo, você está preferindo um alimento que tem alto índice glicêmico. E o alto Sim. índice glicêmico, o que acontece é que ele sobe o açúcar rapidamente no seu sangue, sobe a insulina, você não consumiu aquele açúcar naquele tempo, então ela vira, né? E esse açúcar vira gordura acumulada. Então é muito comum a pessoa que troca o pão pela tapioca e que tem aquela barriguinha saliente que desagrada. E aí, a hora que a gente volta com o pão, porque essa pessoa não tem problema algum com o glúten, ela volta a ter um equilíbrio. Só que é o seguinte, né? Também não precisa comer pão demais, porque tem gente que come pão no café da manhã e janta o pão com queijo, por exemplo. Dá para a gente fazer uma estratégia diferente com sopa, com caldo, pode ser até uma torta com mais legumes e você consegue ter um jantar rápido, mas não baseado em pão com queijo, para mais uma vez ter variedade de nutrientes e com a variedade você ter um ajuste do seu metabolismo como um todo. Isso é legal. Estou anotando variedade de nutrientes, porque eu como É sempre as isso aí. mesmas coisas. Mas a gente vai Então, mudar isso, né, amiga? sim, com certeza. A Wanderly agora é minha nutricionista. Olha aí, família Pax. E ela vai estar com a gente a cada 15 dias, falando sobre um assunto atual para ajudar todo mundo na alimentação. Então, aguardem. Hoje é 14, dia 28 de setembro, quarta-feira. A Wanderly volta às 5 horas para falar mais para a gente sobre nutrição. Isso é muito legal. E esses shakes todos que sempre existiram e sempre tiveram na moda, eu lembro desde as conferências que eu falava em Los Angeles, eles começaram a divulgar esses shakes de 86, 87, e hoje em dia tem pessoas realmente que, mesmo aqui no Brasil, que estão fazendo esses líquidos. Qual é a tua visão desses shakes? Funciona, não funciona? Como é? Então, primeiro que ele funciona. Tá? A gente tem estudos com pessoas que usam há mais de 10 anos e que têm, enfim, um perfil de avaliação corporal super saudável. O que depende é a composição do shake. Então, nós temos Sim. shakes que têm uma composição super bacana e que tem bastante fibra, que tem bastante proteína e proteína de boa qualidade, ele vai funcionar. Qual é o problema do shake? O problema é que você não mastiga. E tem algumas pessoas que elas não conseguem lidar com a refeição sem mastigar. Até porque a mastigação ela leva a um mecanismo de saciação. Tem a saciedade nos é dada pela liberação de alguns hormônios e sucos digestivos e tem a saciação. A saciação é dada pela mastigação. Então, tem algumas pessoas que realmente elas não gostam dessa estratégia e não se dão bem com essa estratégia. Mas eu penso o seguinte, tem muita gente que sai do trabalho e corre para o curso, corre para a faculdade. Essas pessoas, o que elas fazem? Elas comem um pastel com refrigerante ou elas comem um sanduíche cheio de frios, cheio de sódio e também ou um suco que não é natural, né? Porque é difícil, gente. Eu entendo que seja bastante difícil você conseguir arcar com o custo de alimentação fora de casa. E aí, quando a pessoa ela come biscoito, ela vai para a aula, come biscoito e bebe café, e o jantar ficou pelo biscoito e pelo café. Nesses casos, usar um shake é super bacana, porque eu estou dando toda a base de nutrientes ali naquela bebida. Então, acho que vale a pena.
Agora, se a pessoa tem a possibilidade de preparar uma sopa em casa, de preparar um alimento, mesmo que seja, eu acho que assim é muito rápido fazer um macarrão com atum e brócolis, por exemplo. Né? Então, uma preparação, ou fazer uma preparação que dá para consumir mesmo fria. Então, uma torta integral com cenoura, com tomate e um queijo magro para levar para comer entre o trabalho e a faculdade também funciona, né? Também funciona muito bem. Agora, quem não consegue fazer, tá tudo bem, só tem que usar o shake com orientação para saber quais deles são bacanas. Porque tem Uhum. alguns que são bem bacanas e outros que não. Tá legal. A Alice Nete está dizendo que se for intolerância ao glúten, fico empachada com o pão, mas não sou celíaca. Celíaca. Então, Alice, eu entendo que você já fez a investigação. Se você já fez a investigação, eu entendo que você fez todos os exames de sangue e fez a biópsia. Porque a investigação a gente faz em qualquer unidade básica de saúde, porque a unidade básica de saúde ela está capacitada para fazer avaliação de doença celíaca. Se você já fez isso e todo o processo de investigação e tem certeza que não é celíaca, eu aposto em algumas coisas. Pode ser baixa mastigação, você tem que mastigar muito bem o alimento, senão você vai sentir essa sensação de empachamento. Então, você precisa mastigar bastante e, obviamente, não comer o pão puro, você precisa comer o pão com algum tipo de proteína, pode ser um frango desfiado, pode ser um patê de frango, por exemplo, com bem pouquinho azeite ou pouca maionese para deixar mais cremoso, ou um queijo magro, enfim. O pão com ovo, que é excelente também, uma excelente combinação. Mastigar muito bem. Um outro ponto que a gente está observando agora também é a alteração do microbioma. Microbioma é o que antigamente a gente chamava de flora intestinal. Sim, Mudou o nome porque microbioma quer dizer que ali é um lugar de seres vivos, né? O é um nosso intestino organismo é um lugar de vivo. seres vivos. Aí esses seres vivos, a gente pode escolher povoar ele com um povinho bem bacaninha, que são as bactérias benéficas, e a gente pode escolher também colocar um pessoal lá que não deveria estar. Se você Sim, está com um microbioma alterado, você vai ter essa sensação de empachamento. Então, claro. mais uma vez, mastigar bastante, muita fruta, verdura e legume, e consulta um Sim. nutricionista para fazer o ajuste de lactobacilos, que ele pode ser bastante benéfico para você. Isso é Esse bem produto legal. antigo da tampa verde, Nanda, ele vale a pena. Ele tem É. muito pouco em número de bichinhos, ele tem um número pequeno, mas ele costuma funcionar para uma parte da população, sim. Isso é bom, isso é legal. Na Califórnia, eles têm várias clínicas de limpeza intestinal, né? Colonics. E eu cheguei a fazer em 87, a primeira vez que eu morei lá, em Los Angeles. Inclusive, a princesa Diana voava da Inglaterra para lá porque ela tinha dificuldade de utilizar o banheiro, com toda a pressão emocional, etc. e tal. E entre outras pessoas. E aí eu aprendi que toda doença começa no intestino e que você tem que realmente limpar muito bem sempre, que é para ter a corrente sanguínea organizada, o corpo organizado, a vida fluindo. Então é bom que agora mudou o nome para como é Microbioma. que é? Microbioma, porque realmente é tudo vivo, né? É tudo vivo. E depois que você vê, eu vi um filme também de digestão de sanduíche, batata frita, etc. e tal, foi quando eu parei, entendeu? Porque a gente, quando olha a bomba atômica que está ali, eu falei, uau, vou fazer melhores escolhas. Mas cada um sabe de si, cada um está no seu momento, né, Wanderlei? O meu objetivo em ter você com a gente aqui nas lives é realmente esclarecer para todo mundo ter uma vida melhor. Eu sou vegetariana, graças a Deus, eu sempre segui aquilo que me orientaram de uma forma rígida, porque eu quero viver, quero saúde, quero estar feliz. Eu quero que as pessoas também se conheçam melhor e deem mais importância e valor à alimentação, porque não é pega um negocinho para matar a fome e depois você pensa o que vai acontecer se tiver fome. Essa história não flui mais, né? A gente tem que estar legal.
Eu queria te perguntar sobre o café, porque muita gente falava que o café fazia mal para o coração e agora parece que tem gente dizendo que o café é bom para o coração. Eu não bebo café já há muitos anos, mas no geral, assim, eu sei que tem muita gente que adora café. Tem. Eu não sou uma pessoa dessas, eu sempre não gostei de café. Só que eu É. fui desafiada em 2012, não, 2016, eu fui desafiada num congresso de câncer, que é o Ganipão, a defender o café. Né? Ele faz uma estratégia, fazia, né, nos presenciais uma estratégia super legal. E uma pessoa fala tudo de ruim que aquele alimento tinha e a outra ia falar tudo de bom. E em casa, né, na minha família, a gente tem um histórico predominante de câncer de reto. Meu pai e todos os irmãos morreram de câncer de reto. E Hum. eu sempre fui uma fabricante de pólipo intestinal e de pólipo estomacal também. Então, cada vez que eu ia para colonoscopia e para endoscopia, era removido de 6 a 12 pólipos. Então, assim, Nossa, para mim, estou contando isso porque, assim, não, esse aí é o seu normal. E eu admitia que aquele era o meu normal. Nossa, eu fabrico pólipos. Quantos vai tirar dessa vez? Quanto tirou? Foi uma biópsia? Não foi? Sempre foi assim. Nesse congresso que eu tive que defender o café, eu achei 8 publicações naquela época, e agora já apareceram muitas outras, mas 8 publicações mostrando que o café, a cafeína e as metilxantinas, né, que são os fitoquímicos do café, elas protegem a nossa mucosa e protegem o intestino. Todo o tubo digestivo é protegido por essas metilxantinas. E aí eu passei a beber café independente de gostar ou não. Já é entendi. assim, já é terceiro ano, não, quarto ano que eu não tiro nenhum pólipo do meu intestino. Eu não Que fabrico mais ótimo, pólipos. que Tá? bom. Então, esse é um ponto importante. Ele protege também contra câncer de mama, contra câncer de útero e contra câncer de fígado, que é extremamente difícil. Ele também protege contra câncer de fígado. Dentro da doença cardiovascular, até uma pessoa da minha equipe, a Maiara, que é da minha equipe da Faculdade de Saúde Pública, ela acabou de publicar um estudo com café, mostrando que realmente ele é protetor da saúde cardiovascular e que se a pessoa não tiver transtorno de ansiedade, se ela não tiver nenhum problema psiquiátrico ou use medicamentos psiquiátricos em grande quantidade, ela pode sim beber o café, que vai ser benéfico e vai fazer muito bem para ela. Ele é um Claro. estimulante, então, para algumas pessoas realmente não funciona porque ele estimula demais. A grande preocupação que a gente tem que ter com o café é a temperatura, porque a temperatura agride mais a mucosa do estômago do que a própria cafeína. Então, os casos de gastrite, eles estão associados principalmente à temperatura do café e não ao café em si, mas ele acaba sendo protetor. Entendi. Isso é importante saber, né? Muito legal. E as coisas, graças a Deus, cada um se reajusta de uma forma e vai se autoconhecendo, vai testando os alimentos, vai sentindo o que o corpo pede, né? Você acredita que o corpo fala e o corpo pede alimentos? Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza É. absoluta porque quanto mais a gente se conhece, mais a sintonia fica fina, né? E eu É. falo que é muito curioso uma pessoa que tem que está com uma anemia ali, um quadro de anemia sublimiar ainda não foi fazer exame, só está com cansaço, o corpo passa a pedir ou ovo, porque a gema do ovo é riquíssima em ferro, ou a carne vermelha, para quem come carne vermelha, ou feijão ou lentilha. E a pessoa acorda e diz assim, nossa, que vontade que eu tô daquele alimento. É o corpo sinalizando que um É, nutriente importante isso é dali legal. ele está precisando. Então, eu acho que eu sou a prova viva de que o corpo fala. E É, ensino os meus pacientes a entender os sinais. Né? é. Porque quando o paciente vem com alguma queixa, fala assim, ó, presta atenção, vamos fazer o exame, porque eu acho que aqui você está com uma deficiência. E aí, a hora que vem o exame, fala assim, nossa, mas
Você adivinhou? Não, não adivinhei. O teu corpo contou. Você tem que começar a entender a comunicação. É. Não, e tem que prestar atenção, e tem que observar, e tem que testar mesmo, né? Claro, com a ajuda de um profissional, que é para poder ficar com a saúde em dia, né? Não dá. Essas coisas de dieta de moda não é muito interessante, né? Porque cada um tem um organismo e uma reação diferente, né? Eu acho que Então, assim, a dieta de moda, ela funciona? Ela funciona. Você perde peso rapidamente. Não dá para negar isso, porque você restringe. A restrição, ela, obviamente que ela mostra um resultado rápido. Mas a gente já tem várias publicações mostrando que uma dieta, que a análise dos grupos em 18 meses, quem fez dieta de moda emagreceu, vou chutar um número, tá? Mas emagreceu 10 quilos em 2 meses e reganhou nos meses seguintes. Quem não fez a dieta de moda, mas fez só alguns acertos, alguns ajustes na alimentação do dia a dia, elas perderam o mesmo volume de peso, os mesmos 10 quilos sem a variação. O legal. problema de variar, o problema de fazer uma dieta restritiva e reganhar peso é que quando você reganha peso, ele é gordura visceral. A maioria é gordura abdominal. E a gordura É, abdominal é aquela que coloca a nossa saúde cardiovascular em maior risco. pois é, tá certo. É É tudo exatamente que a isso. gente não quer. É, tudo que ninguém quer, né? Todo mundo quer estar legal, vivendo mais, com saúde e também com disposição, né, Vanderlei? Porque a má digestão e quando a gente está acima do peso, fica aquela letargia, parece que tem um monte de coisa na cabeça, nuvem, você não consegue enxergar as coisas de uma forma clara, cristalina, raciocinar. Até a própria depressão e as síndromes todas, do pânico, ansiedade e tal, são ligadas a alimentos e a má combinação alimentar. Você não concorda com isso? Eu concordo, super concordo. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que entender as ligações de todos os nossos órgãos com a alimentação. E se Sim, eu falo que se a analogia não ficou clara, se você não consegue entender que o alimento é a matéria-prima do teu corpo, você tem que lembrar que para andar de carro você tem que botar gasolina. Sem gasolina o carro não anda. Sem claro, alimentação adequada também o nosso carro não anda. Então, por que eu me claro. preocupo em escolher o melhor combustível para o carro e não me preocupo em escolher o melhor combustível para as minhas células? É. Pois é. E aquela história de comfort food, a comida que te dá um conforto, que lembra a lembrança da avó, bisavó, sei lá o quê, alguma situação XYZ, a pessoa sabe que aquilo faz mal, mas tem aquele momento que ela tem vontade. E aí vai lá e come. Tem pessoas, inclusive, que nem podem ingerir certos ingredientes, mas de repente sente o cheiro, alguém está fazendo, vai lá e manda bala. Qual a tua visão? Eu acho que assim, o comfort food, ele já tá, o nome já está aí, é para dar conforto. Não é para te nutrir, é para dar conforto. Então, ele não é para o Pois é. dia a dia. Ele não está feito. A comfort food, ela não está ali para você consumir todos os dias. Ela está ali para você curtir um momento especial. Então, você vai lá consumir, sei lá, você vai comer o macarrão da sua mãe num dia X, que ela faz um macarrão com molho de 4 queijos. O macarrão tem zero problema. Agora, 4 queijos, em geral, é gordura demais para aquele macarrão. A culpa toda vai para o macarrão, mas o problema são os 4 queijos, né? Então, assim, é um comfort food? É. Dá para você comer? Dá. Tome, preste atenção ao tamanho da porção. Agora, se a pessoa não pode comer aquele alimento, a minha recomendação sempre é: tire um pedacinho só para você deixar ali na sua boca, né? Curtir aquele sabor, mas não coma nenhuma porção. Agora, se o paciente é celíaco, a minha sugestão sempre é: vamos achar uma receita que possa ser feita com os insumos sem trigo, sem glúten, para que você Claro. tenha o alimento mais próximo possível e não coloque a sua saúde em risco. Claro, com certeza. Ó, tem uma pergunta aqui da Regina. Uma criança de 5 anos que não gosta de comer e reclama de cansaço. Possivelmente, Regina, essa criança está anêmica. Então, precisa conversar com o pediatra. Nós temos nutricionistas especialistas em nutrição infantil.
Hoje nós temos várias crianças que têm seletividade alimentar. Então, a seletividade alimentar ela precisa de tratamento e também precisa ser respeitada até que Sim. você consiga incluir. Fonoaudiologia ajuda bastante na inclusão de novos alimentos para as crianças. É Porque mesmo? as fonoaudiólogas trabalham com textura, trabalham com apresentações diferentes. Só que uma coisa é fato, para a criança achar que aquele alimento é um alimento comum na família, ela tem que ter visto 10 vezes aquele alimento em formas diferentes, as pessoas da família comendo. Então, assim, Sim. vou dar um exemplo de uma ex-paciente minha que virou. Hoje a gente dá risada, ela sabe que eu falo isso em live, que eu falo em aulas também. Ela tinha um filho alérgico, hoje ele já curou, mas ele é altamente alérgico, super alérgico. E aí a gente estava fazendo a introdução alimentar e eu fazendo o esquema de quais eram os alimentos que ia testar antes. E ela encanou com a berinjela. Ela, não, mas quando é que a gente vai testar a berinjela? Se agora ainda não é o momento, a berinjela cruza com a alergia de banana que ele tem. Então agora não, agora não, agora não. E um dia ela fez assim, eu quero saber do berinjela. Né? E ela estava exasperada, eu quero saber da berinjela. Eu falei assim, mas peraí, você come berinjela todo dia? Né? Vocês têm hábito de comer babaganuche? Vocês comem berinjela com essa frequência? Ela fez assim, não, eu nem gosto de berinjela. Caramba, se você não gosta de berinjela, por que que você quer, O que é que você vai querer comer? por que que você quer que ele coma, né? Ah, porque eu quero que ele coma coisas que eu não gosto. Agora não é hora. Você pode tentar isso depois. Agora, neste momento, com alergia não é hora. Então, a criança, se ela não tiver o adulto ali, o pai, a mãe, o cuidador, a avó, comendo aquele alimento, para ela não é um alimento que as pessoas comam. Por que que ela tem que comer? Ela Pois vai é, comer o que todo mundo come. é claro, sem dúvida nenhuma. A Cristina, comer batata doce em substituição ao pão? Pode ser? Pode, você pode substituir o pão por batata doce, por mandioca, por banana da terra, por banana nanica, por tapioca eventual, por outros tipos de pães com outros tipos de farinha, se você preferir. Dá para fazer várias substituições. E hoje em dia tem bastante, graças a Deus, oferta em relação a tudo isso, né? Vários tipos de farinha, É. vários tipos de alimentos e só precisa contratar o profissional correto para saber o que está comendo e o que vai por dentro do corpo, né? Para poder realmente viver bem. E vamos lá. Nossa, gente, aqui ó, tem 5 minutos e meio para terminar a live. Olha, voou! Gente, estou adorando. Vamos lá. Amanhã eu estou aqui conversando com o Cláudio Bueno, meu companheiro, vai falar sobre alma gêmea, às 5 da tarde. Espero vocês. Querem saber aqui, ó, como tratar alergia a determinados alimentos? Uma Olha, pergunta Laís, não vaga. tem jeito. Você precisa tirar. A alergia, ela é tratada com a exclusão, não é nem com a restrição, é com a exclusão daquele alimento. E você Ah, fica com a exclusão do alimento durante um tempo, observa sinais e sintomas. Se a alergia não for mediada, como a alergia a camarão, por exemplo, quem é alérgico a camarão dificilmente volta a comer porque é um tipo de alergia aguda que a gente chama de IgE mediada, que pode desencadear um edema de glote. Se é uma alergia não mediada, e depois de um tempo se faz os testes de provocação oral e retoma com o alimento. sim, muito bom, muito bom. A dona Legal, legal. Jacinta, a Jacinta, porque não é dona, né? A Jacinta é mãe de uma ex-aluna minha, sensacional. Que Menina legal. super educada, maravilhosa, com uma mãe maravilhosa. Ah, que bom então, Jacinta, bem-vinda aí à live. Está nos minutos finais, mas sempre é momento de aprender e depois você assiste o vídeo que vai ficar gravado no IGTV, no meu Instagram. E para entrar em contato com a Vanderly, vocês têm aí o Instagram dela. Vocês entrem lá e mandem notícia para que ela possa te responder. Vanderly Marchiori, tá aí, né? Você quer Respondo deixar todo algum mundo. telefone, algum e-mail, alguma coisa de contato, Vanderly? Eu não sei escrever. Se você puder, ou o Roberto, alguém puder escrever para você, fica à Não, eu acho que vontade. pelo Instagram hoje fica mais fácil. Quem está aqui já me chama pelo Instagram e eu passo Pelo a Instagram. informação ou Ah, vejo legal. como eu posso ajudar.
O que eu quero Legal. lembrar todo mundo é que o UBS, a Unidade Básica de Saúde, ela tem encaminhamento para nutricionista. Então, se você precisa, e todo mundo precisa em algum momento, procure Sim. pelo menos a nutricionista, o profissional nutricionista do seu convênio ou da UBS para te ajudar. Isso é muito bom. Temos 3 minutos. Qual a tua mensagem final para os nossos amigos? Olá, a Wanderly volta dia 28 de setembro, em todo mundo aí, daqui 2 quartas-feiras. Olha, eu quero deixar uma mensagem final que é a seguinte: não corta carboidrato, corta a sua cegueira, a dor do outro. A gente tem muita gente passando fome, então reparta o alimento, tá? Faça o que você fizer para você comer, faça uma doação para quem está ali morando nas ruas. Ninguém escolhe estar morando na rua. E é obviamente que as pessoas, se você doa arroz e feijão cru, ele não tem como preparar, porque ele não tem nem água. Então, se você puder oferecer, que seja ovo cozido, um macarrão cozido, uma sopa, o que você puder oferecer, ofereça, porque a gente está com um número de brasileiros muito alto passando fome. E quando a gente compartilha alimento, a gente faz o melhor. A gente está alimentando o nosso irmão e, ao mesmo tempo, a gente está reduzindo a nossa porção. E tudo isso é benéfico para a nossa saúde física e também a mental e espiritual. Eu gostaria de deixar isso de reflexão para todo mundo. Amém. Obrigada, querida. Adorei. A gente se vê daqui Obrigada a 2 você. semanas. Beijo. E 2 semanas. Gratidão. Um Namastê, beijo. família Pax. Vamos nos alimentar Obrigada. corretamente agora, hein? Teremos indicação da nutricionista super especializada em várias áreas para que a gente possa estar aí sabendo as melhores dicas para nutrir o físico, para a gente continuar vivendo com longevidade e equilíbrio. Gratidão. Beijo, Valdete. Beijo na Obrigada. família. Gratidão. Namastê, família Pax.